Bacana a Olimpíada, eu estou gostando. E refletindo sobre alguns atletas ali, tem ali dois que se destacam, né? Que é o Bolt, fantástico, cara é um super-humano, e o Phelps. E eu andei olhando a vida desses caras, como que eles projetaram, como que eles fizeram, o que eles construíram para poder ser esse fenômeno que eles são, né? E aí eu peguei o Phelps ele é o maior ganhador de medalha de toda a história olímpica. Só para vocês terem uma ideia, o Phelps ele tem mais medalha do que o Brasil, ele sozinho. O Phelps, eu anotei aqui, ele ganhou, ele bateu 8 recordes, ele ganhou 23 medalhas de ouro e 28 medalhas. O cara é top. E como que ele fez isso? Aí eu olhei a dieta do Phelps. O Phelps ele ingere 12.000 calorias por dia. Ele ingere 5 vezes mais do que um ser humano comum. O Phelps ele treina 6 horas por dia, 6 vezes por semana. Ele tem apenas um descanso, que é no domingo. O Phelps ele se dedicou, tanto que ele entrou até em depressão há um tempo atrás, tamanha a dedicação e o isolamento, a separação que ele teve ali para poder atingir esses resultados. E aí a gente olha ele ali na piscina e não sabe o tanto que ele teve que construir para poder chegar até ali. E levando isso para o mundo espiritual, eu quero ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, 24 e 25. Diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Esses homens, eles se dedicam, eles têm a autodisciplina, eles treinam para ganhar ali no momento uma medalha que a Bíblia diz que é corruptível. É uma medalha passageira, é uma medalha, uma glória passageira. E eles dizem, que escrevem o nome na eternidade. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que escrevem o nome da eternidade são aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque lá em Apocalipse diz que existe um livro chamado o livro da vida. Lá, você e eu escrevemos o nosso nome na eternidade. Amém? E levando para o mundo espiritual, o que Deus falou comigo? Falou, filho, a igreja não tem dado o seu melhor. A igreja não tem dado o máximo, a igreja não tem, se dedicado inteiramente em fazer a minha vontade. Isso falou muito comigo, foi um puxão de orelha de Deus em mim. Eu falei, rapaz, é verdade. E aí eu fui atrás de algumas pesquisas e eu vi que 95% da igreja evangélica mundial, apenas de 100%, apenas 5% já teve a experiência de levar uma pessoa a Cristo. Apenas 5% da igreja evangélica já teve a experiência de levar uma pessoa a Cristo, ou seja, 95% da igreja não se preocupa em pregar o Evangelho, não se preocupa em disseminar o reino de Deus. Porque se a Bíblia diz que, Paulo diz aqui, observando os Jogos Olímpicos, que nós devemos se dedicar, nós devemos se disciplinar para entrar e fazer a vontade de Deus e correr a boa corrida por uma coroa incorruptível. Qual será essa corrida que nós devemos correr? Qual será essa corrida que a igreja deve correr? E eu, observando os evangelhos, eu vi que Jesus, está lá em Marcos no capítulo 15, Jesus, quando ele foi ascender ao céu, ele ressuscitou e ele andou 40 dias com os discípulos. E no último dia, quando ele foi ascender aos céus,
Provavelmente, amados, provavelmente, eu tenho certeza disso, que foi a coisa mais importante que Jesus falou naquela hora. E Jesus, ele disse ali para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Então a nossa corrida, a corrida proposta para a igreja é de ir fazer discípulos, é de ir pregar o evangelho, é de ir e fazer a vontade de Deus. Amém? Porque, amados, entendam uma coisa: a igreja evangélica, a palavra de Deus, ela virou um livro de autoajuda. Se você analisar bem, nós viemos a Deus apenas por um favor, apenas por um socorro, apenas por um alívio. A igreja tem sido fraca nos últimos tempos, porque a igreja não sabe, ainda não entendeu, ou ainda não quer entender qual é a nossa corrida, qual é o nosso propósito, qual é a nossa, o que nós devemos fazer aqui na terra. E Jesus deixou isso bem claro para os discípulos, né? Deixou muito claro a nossa corrida em fazer a vontade dele. Mas será, se você analisar hoje a tua vida, será que você tem feito a vontade de Deus? Eu analisei muito essa semana, eu entrei, sabe, uma introspecção, eu falei: Deus, realmente eu ainda não estou fazendo de fato a sua vontade. Porque, amados, a gente às vezes diz que não tem tempo, diz que não tem, é muito ocupado, eu não consigo falar com ninguém, eu não consigo sair para fazer um evangelismo. Mas com quantas pessoas nós nos relacionamos todos os dias? Com quantas pessoas nós conversamos todos os dias? Quantas pessoas você conhece? E aí nós temos a falsa impressão de que aquele cara, por ser gente fina, gente boa, sabe, aquele tiozinho da escola, que não tem um tiozinho na escola que é gente fina, que é bacana, né? Aquele tiozinho, ou aquela pessoa gente boa, que você admira, nós temos a falsa impressão, ou o falso entendimento, de que eles não precisam ser salvos, sabe, de que eles não precisam ouvir a palavra de Deus. E a igreja tem sido muito omissa nisso, porque a palavra diz que qualquer, amados, qualquer obra humana é trapo de imundícia diante de Deus. E esse dia eu estava num churrasco de família, e aí um tio meu chegou em mim e falou: Flávio, rapaz, eu comecei a ler salmos, cara, e eu quero conhecer Deus. Como é que eu faço para conhecer Deus? E aí eu falei para ele: você quer conhecer Deus mesmo? Eu quero. Aí ele perguntou: o que eu tenho que ler? Que livro eu devo ler na Bíblia, né? Para começar isso. Eu falei: cara, começa lendo Gênesis. Começa lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Começa ali. Aí o outro tio meu que estava assando carne: não, rapaz, você é louco. Ele não vai entender nada. É sangue para lá, é guerra para cá. Tem que ler João, tem que ler o amor. Eu falei: é por isso que a igreja é fraca, é por isso que você está desviado. Falei na lata dele. Falei: é por isso que você desviou. Você sabe por quê? Deus nos ama, mas o que faz um pecador se arrepender é a lei de Deus. A lei de Deus, se eu perguntar para um cara gente fina, para um cara gente boa: olha, Deus tem um plano na tua vida, olha, Deus tem algo para você, ele vai olhar para ele e falar: mas eu não preciso de Deus, eu estou bem, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma esposa bacana, eu tenho um filho bacana, trabalho legal, tenho um bom carro, pago minhas contas em dia, estou tranquilo, para que eu vou precisar de Deus? Tem uma passagem que um jovem rico chega em Jesus, e esse jovem era muito rico. O estudo hebraico diz que ele era um príncipe, tamanha era a riqueza dele. E ele chega em Jesus e fala: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele chegou dando uma puxada de saco, né, de Jesus. E aí ele pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Olha só,
se era uma igreja de hoje, vamos analisar o contexto da igreja mundial, não estou falando a nossa, o contexto da igreja no Brasil. Um cara rico, boa reputação, provavelmente um príncipe, um governante, uma autoridade aonde ele habitava, na cidade dele, não sei. Provavelmente um cara influente, provavelmente um bom pai de família, porque quando ele indaga Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Não roubar, não matar, não adulterará. Conheço e os guardo. Olha, que cara exemplar. O cara guardava os mandamentos, alguns mandamentos. O cara era rico. Provavelmente, se ele entrasse eu não digo, a maioria das igrejas chamava esse cara para dentro, falava: olha, agora você vai ser o presidente do clube dos homens aqui. Olha, você já vai ser o presbítero, porque, rapaz, você é um cara distinto, é um cara que guarda as leis, você é um cara honesto, um cara bom. Não tem dolo nenhum em você. Mas Jesus, amados, por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio anular a lei, ele veio refinar a lei, ele veio tirar o legalismo da lei, ele veio tirar a lei religiosa, e ele veio dar a lei prática. Ele olha para aquele homem e ele fala assim: você guarda mesmo? Então faz o seguinte, venda tudo o que você tem e reparta com os pobres. A Bíblia diz que aquele homem abaixou a cabeça, ficou triste e saiu da presença de Jesus. Ou seja, será que ele amava tanto assim o próximo? Será que ele amava tanto assim o próximo? Então o nosso julgamento, amados, o julgamento humano, ele é sempre tendencioso a erros. Quando eu olho para uma pessoa e eu penso na minha cabeça que está tudo bem com ela, que ela não precisa de Deus, eu estou fazendo um julgamento antibíblico, eu estou fazendo um julgamento errado, porque todos nós carecemos da graça, da misericórdia e da redenção de Yeshua. Todos nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, todos nós. Então, amados, você tem que ser boca onde você for, você tem que falar, você tem que mostrar, como o pastor Pedro disse, você tem que ser luz. Quando Deus olhou para Abraão, ele não escolheu Abraão porque Abraão era o mais bonito, ele não escolheu Israel porque Israel era o povo mais inteligente, era o povo que tinha Nobel, não era porque era o povo, os caras mais fortes, as mulheres mais bonitas, não, ao contrário. Deus escolheu Israel, Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e disse para Abraão: Abraão, você vai ser um abençoador de famílias, através da tua posteridade, através da tua geração, Abraão, eu vou abençoar famílias. E nós fomos enxertados em Israel, nós somos enxertados em Israel, e nós temos a mesma missão de Abraão. Ele chamou Israel para Israel ser um exemplo de nação, para que todos que olhassem para Israel vissem uma nação reta. As pessoas que não tinham Deus naquela época olhassem para Israel e falaram: olha como eles são bons pais de família, olha como os filhos deles são abençoados, olha como eles são prósperos, olha como esses homens são educados, olha como esses homens são honestos, olha como eles têm um bom caráter, olha como esses homens são dedicados, sabe, a família, a sociedade, como eles são bons cidadãos, como esses homens são virtuosos, como essas mulheres são virtuosas, como elas criam bem os filhos, sabe? É para isso que Deus chamou Israel, foi para influenciar. Quando ele diz para ser luz, a luz onde tem a treva, ela acende, ela joga fora a treva. E Isaías 42 diz que ele foi chamado para libertar os cativos e para levar luz aos que estavam em trevas. Acho que é Isaías 42 que diz isso. Então, amados, nós temos essa missão, nós temos essa incumbência de ser luz e sal. O sal, ele influencia. Quem cozinha sabe, se você põe sal em qualquer tipo de comida, salgou. Você põe sal no açúcar, fica salgado. Você põe sal no amargo, fica salgado. É ou não é? O sal, ele serve para influenciar, ou seja, eu preciso entrar em qualquer lugar
e não ser influenciado, mas eu preciso influenciar, eu preciso dar o sabor para onde eu for, eu preciso ser o sabor aonde eu estou, eu preciso ser o sabor, eu que preciso dar sabor para a vida das pessoas, eu sou o mensageiro das boas novas, eu tenho isso, sabe, amados, quando aqui Phelps ele se alimentava 12.000 calorias, tem muita gente que come da palavra de Deus, mas não reparte com ninguém. Eu fiquei abismado, cara, de ver o tanto que Salomão, rapaz, o pastor postou lá, a porção diária de Salomão era absurdo, era coisa de, mas ele convidava, eu tenho certeza que ele não comia sozinho aquilo ali, ele convidava todos os súditos do rei, e ele repartia aquela comida com todo mundo sentava à mesa, e Deus tem dado para este lugar um alimento sólido, um alimento rico, em abundância. E o que nós temos feito com esse alimento? Nós temos nos alimentado e ficado obesos espirituais, né? Bem gordão, e não repartimos com ninguém. Amados, numa outra estatística que eu li, 85% dos crentes se desviam da fé. Talvez muitos estão ainda frequentando a igreja, mas a fé já foi para o ralo, a fé já foi embora faz tempo. Eu só frequento a igreja por religiosidade. Eu vou com medo de ir para o inferno, ou eu vou porque eu já fiz da igreja um clube social, eu me sinto bem porque todo mundo abraça, todo mundo beija, a paz do Senhor, todo mundo é bacana, ri para você. Então 85% já caíram da fé. E nós, quando lemos a Bíblia, nós temos que ser inteligentes. Se a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, nós temos que refletir. Se a Bíblia diz que larga é a porta que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, e estreita é a porta que leva ao caminho de Deus, e são poucos os que entram por ela, nós temos que refletir. Será que nós entramos na porta estreita? Será que nós entramos no reino de Deus? Amados, a igreja está escassa de dons. Sabe por quê? Porque a igreja só tem pensado em si própria. Quando eu busco, com a intenção do meu coração, em ter, jamais Deus vai dar um dom para você, jamais, porque o dom é para ser usado no próximo. O dom é para você chegar numa pessoa. Lá em Marcos diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Para que Deus vai dar um sinal para você? Para você abençoar a vida de uma outra pessoa. E nós, muitas vezes, viemos para a igreja em várias razões. Deus cura, Deus liberta, Deus faz milagre demais, Deus te ama demais da conta, deu o único filho dele. Mas há um propósito para todos nós que um dia ouvimos a palavra de Deus. E amados, você não precisa fazer discipulado, você não precisa se preparar um ano, você não precisa se preparar 10 anos, nada disso. Jesus estava passando, aí Pedro estava pescando, Jesus falou, Pedro, segue-me. Pedro pulou, Pedro perguntou, Pedro fez teologia, não fez nada. Pedro seguiu Jesus, largou tudo que ele tinha e seguiu Jesus, para fazer a vontade dele. E lá na frente ele lembrou que ele tinha largado tudo, e ele perguntou para Jesus, falou, mestre, olha, eu nunca te fiz essa pergunta, mas vem cá, eu larguei tudo que eu tinha, eu larguei o meu barco, o meu comércio, eu larguei minha casa, larguei tudo, para te seguir, o que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, ainda neste tempo, eu vou multiplicar tudo o que tiver na tua mão, eu vou te dar 100 vezes mais, Pedro, e na era que vem, na outra vida, a vida eterna, a coroa incorruptível. Agora Pedro, corre a corrida da fé. Pedro, corre a corrida da fé. Então, amados, quando nós viemos atraídos para a igreja, se alguém diz, olha, Jesus te ama, Ele te ama, olha, Jesus quer te abençoar, Ele quer, mas quando você vem com o coração voltado para ter essas coisas, e aí Jesus não te dá, aí você vai,
aí você vai sair da igreja, porque Ele não é obrigado a te dar tudo. Jesus não é obrigado a dar tudo para você. Não é porque o cara tem 10 fazendas que Ele vai te dar 10 fazendas. Ele não é o teu empregado, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. A vontade dEle seja feita em nossa vida. E às vezes nós vemos para Deus e não é culpa da igreja em geral, mas é culpa da liderança que existe por aí, que atrai as pessoas por o que Jesus pode dar, porque Jesus pode fazer quarta da salvação, quinta da bênção, sexta da libertação, segunda da prosperidade, domingo. Gente, a igreja, nós viemos a Deus apenas por favor, e Deus ele falou muito comigo, a pancada foi em mim, então eu tenho que passar isso para vocês, porque nós somos um corpo, e a palavra, ela liberta. A palavra dura, ela vem para libertar, ela vem para confrontar, porque se você não sair daqui confrontado, eu não fiz a minha parte. Se você não sair daqui para pensar, eu não fiz a minha parte. Se você apenas sair daqui emotivo, chorando, não é essa a ideia, porque Jesus não pregava, gente, Jesus não falava eu te amo. Aí você vai falar para mim, não, ele era duro apenas com o judeu. Não, a mulher Sírio Fenícia, ela era uma mulher gentia, e ele foi duro com ela, porque Jesus queria ver o coração daquela mulher, ele queria ver o que estava dentro da intenção do coração daquela mulher, e ele diz, eu não vou dar a minha comida para o cachorro, e aquela mulher se humilha diante de Jesus, e aí recebe a bênção, amém? Duras são essas palavras, mas é necessário. Você sabe por quê? Porque quando eu e você começar a fazer a vontade de Deus, quando eu e você entender que essas cadeiras não podem estar vazias, essas cadeiras não deveriam estar vazias, porque nós temos boca, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos tudo ao nosso favor, e nós não convidamos uma pessoa. E aí você pega a igreja de Atos, o cara saía de cidade em cidade pregando o evangelho, e dormia na rua, dormia no deserto, ia para cá, ia para lá, se dava um pouso para ele, ele posava, senão ele continuava e ia embora, mas eles pregavam, e a igreja crescia em número, crescia em poder, crescia em milagre, crescia em tudo. Por que a igreja estagnou? Por que a igreja estagnou? A igreja precisa acordar. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele tem um plano na vida de cada um individual. Não depende de mim, não depende dos pastores, não depende de ninguém, só depende de você. A tua digital é tua. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. As pessoas que você tem que alcançar é você que tem que alcançar. Ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha, mas é ovelha que traz ovelha. É ovelha que traz ovelha. Amém, amados? Nós precisamos refletir, jovens, arregace as mangas, vamos para cima. Essa igreja precisa estar cheia. Não é para ter número não, gente, mas é para a gente cumprir aquilo que Jesus nos comissionou. É para cumprir o evangelho dele. Amém? Você sabe por quê? Porque, olha, Hebreus, eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 11, no versículo 40, Hebreus fala ali dos heróis da fé, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Noé. Hebreus, ele diz que esses homens, eles não viram se cumprir a promessa na vida deles, eles viram de longe a promessa, mas não chegou a ser cumprida na vida deles. E aí lá no 40, ele diz assim, ó, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, essa corrida que a gente está correndo, ela é uma corrida de bastão, a corrida de 4%, porque eles fizeram a parte deles, mesmo não vendo as promessas de Deus, só que eles estão esperando ser aperfeiçoados.
a partir do momento que eu e você fazer a nossa parte. Aí eles vão ser aperfeiçoados lá na glória. Então, amados, eles passaram o bastão dele, eles passaram a missão deles para nós, igreja. E nós precisamos, urgentemente, mudar a nossa mentalidade. Amém? Porque, amados, quando a igreja, ela não se preocupa em pregar salvação, ela não se preocupa em pregar o evangelho, eu tenho certeza que ela ainda não entrou no reino de Deus. Eu tenho certeza que ainda não entrou, porque o reino de Deus, Jesus já inaugurou. Jesus na cruz do Calvário, ele inaugura o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, nós vivemos hoje em Campo Grande, no Brasil, nós temos as nossas leis, nós temos a Constituição. Então, desde que você obedeça à Constituição do país, você tem os benefícios do país. Você pode usar um posto de saúde, você pode matricular o teu filho numa escola, você pode ir e vir, desde que você cumpra a Constituição. O reino de Deus também existe leis. As leis de Deus estão na Torá, estão no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. São divididas em mitzvot, que são os mandamentos, estatutos e ordenanças. Os mitzvot, eles valem para todos nós. Todos nós: não matarás, não roubarás. Para quem é crente e quem não é, ele vale. Agora, existem mandamentos que nós não entendemos, como dizem, porque 10% eu não sei, mas nós obedecemos e recebemos o benefício da obediência desse mandamento. Então, o reino de Deus, amado, ele constitui em obedecer às leis, à vontade de Deus. Se você está aqui nessa noite, ouvindo isso, é necessário obedecer às leis, os mandamentos, os estatutos de Deus. Nós estamos na graça, estamos sim. A graça nos dá um acesso ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, mas para nós permanecermos, para nós andarmos em salvação, é necessário obedecer. E nós temos obedecido muito pouco, porque se nós tivéssemos obedecido, essas cadeiras não estavam vazias. Se nós estivéssemos obedecendo, essas cadeiras não estavam vazias, eu tenho certeza. Mas que hoje, amados, seja o último dia, que hoje vocês possam sair daqui refletindo, que vocês possam sair daqui e falar: não, eu quero correr essa boa corrida, eu quero me lançar em fazer a vontade de Deus. Convida uma pessoa. Eu vou falar por mim, amados. A minha vida espiritual com Deus, ela deu um start, ela deu uma virada, quando eu comecei a cuidar de outras pessoas. Quando eu vinha na igreja, escutava e não fazia nada, era bom, era ruim, eu não fazia vida, não gerava nada. Eu era o mesmo, passava 2 dias, já esquecia, já estava fazendo tudo que eu fazia, não mudava, não tinha mudança. Mas quando eu resolvi cuidar de uma outra pessoa, Deus cuidou da minha vida, da minha família, e me levou num nível espiritual mais alto. Eu ainda estou muito aquém do que devo chegar, mas essa palavra, a partir de hoje, eu tenho certeza que eu vou mudar. E eu quero que vocês também reflitam nisso. Mudem a sua atitude, mudem a sua ação. A fé sem obra é morta. A fé sem agir, ela é nula. Não existe fé sem ação, sem atitude. Qual é a minha atitude de fé? É influenciar. Você sabe quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, você sabe por que embaixador? O contexto romano da época, como o Império Romano estava crescendo demais, estava crescendo muito, eles conquistavam províncias, países de outra língua, com outra cultura. Para que essas províncias, esses lugares não se rebelassem contra o Império Romano, contra Roma, eles escolhiam um cidadão romano,
um cara romano, que sabia a língua, que sabia os esportes romanos, que tinha educação romana, e colocava como governador dessas cidades. A função desse cara era influenciar aquele reino, aquela comunidade. Então ele levava o esporte romano, ele levava a língua romana, ele levava os costumes, a comida. Então ele influenciava aquele povo. E nós também devemos ser assim, porque se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós devemos influenciar aonde nós vamos, com a cultura do reino. E a cultura do reino é em fazer a vontade de Deus, amém? Mas eu creio que nessa noite, se você ouviu, se você creu e se você praticar, você vai deslanchar, amém? Ame as pessoas ao ponto de se importar com elas. Alguém um dia te amou, por isso que você está aqui hoje. Alguém um dia te convidou. Se você está aqui hoje, alguém falou: ei, vamos lá no culto no sábado, ei, vamos lá na célula na quarta-feira, na quinta-feira, nos dias de célula. Ei, cara, você precisa mudar. Olha, tem uma mão que pode te ajudar, me ajudou. E aí quando eu despertar para esse evangelho de reino, aí sim, vocês vão entrar no reino de Deus. Aí sim, Ele vai dar para vocês dons. Quem quer dons de Deus aqui? Começa a fazer a vontade dEle. Começa a exercer essa influência. Começa a amar as pessoas mais do que você ama as coisas. Porque quando eu amo coisas, tem gente que passa por cima de qualquer pessoa para obter coisa. Tem gente que magoa uma pessoa, um colega de serviço, para se dar melhor, sabe? Tem gente que passa a perna, trabalha com 15 vendedores, tem gente que fura o olho, né? Assim, a linguagem nossa lá, fura o olho do colega para poder pegar uma venda, sabe? A gente quer a todo custo ter as coisas, a gente quer a todo custo poder ter uma boa casa, um bom carro, a gente precisa aparecer, a gente precisa andar bem vestido, né? A gente precisa ter uma bela casa. E não era essa a mente de Cristo, não era essa a mente de Yeshua. Yeshua tinha tudo, deixou tudo, se fez homem, servo, andou no deserto, foi filho de um carpinteiro, se fez humilde, lavou os pés dos discípulos, pregava o evangelho, o reino de Deus, foi açoitado, foi morto, foi crucificado, para que nós continuássemos a obra dele. Porque ele diz: eu fiz coisas muito grandes, mas se vocês crerem, vocês farão ainda maior. Ele deixou isso para nós, para a igreja. E o que nós temos feito com esse legado? O legado dos pais da fé. O que a igreja tem feito com esse legado? Será que nós realmente ansiamos pelas coisas eternas? Será que realmente a nossa cabeça está na coroa incorruptível? Será que realmente nossa cabeça está lá na eternidade? Ou será que ainda nós estamos muito no chão? É preciso uma correção, amados, de rota. É preciso. Porque muitos estão aqui, em outros lugares, em outras igrejas, enganados, achando que está entrando no céu, mas não está entrando, infelizmente. Achando que está andando reto, que é o santo, não é. A separação deve ser do pecado, mas não das pessoas. Tem gente que se separa de pessoas, tem gente que não anda mais com fulano, que não conversa mais, porque virou crente. Nós precisamos romper essa barreira hoje, amados. Só dessa maneira, nós vamos encontrar o nosso real propósito aqui na terra. Comece a fazer por alguém e você vai ver Deus fazendo por você. Você está precisando de um milagre hoje? Você está precisando de um favor de Deus hoje? Saia daqui, se arrependa e fala: Deus, a partir de hoje eu vou começar a influenciar. A partir de hoje eu vou falar para alguém do teu amor, eu vou falar para alguém que o Senhor morreu na cruz, eu vou falar para alguém do que Ele fez na minha vida, eu vou testemunhar. E eu duvido, você vai vir testemunhar aqui, se Deus não vai te dar essa bênção que você tanto quer, se Deus não vai fazer aquilo que você tanto deseja, se Deus não vai te dar aquilo que você tanto busca.
se Deus não vai dar a cura que você tanto espera, se Deus não vai abrir a porta que você tanto orou, se Deus não vai te dar o filho que você tanto ora para ter, se Deus não vai te dar o marido que você tanto quer, a esposa que você tanto quer, o emprego que você tanto quer, começa a fazer a vontade dele, que ele faz a tua vontade. Amém? Essa é a chave. Essa é a chave do Evangelho. Eu trabalho aqui na horizontal e Deus trabalha na vertical.